Da escolinha, para resumir um pouco, da escolinha eu digo, não, eu quero fazer um teste no Atlético. Sim. Só que o Atlético dificilmente andava procurando jogador em escolinha. Sim. Entendeu? Você tinha que pegar teu jogador e ir lá bater na porta. O Atlético sempre foi mais salto alto, vamos dizer assim. Sim. Na minha opinião. Né? Não é que fosse se achar mais que os outros, até porque não é tanta história que nem o Coxa, vamos analisar assim de tempo, na época principalmente, né? Mas não tinha nem brasileiro nessa época ainda. Sim. Entendeu? Mas resumindo pra ti, o meu primo, o Kleber, se um dia tiver a oportunidade de ele entrar na cidade, é legal você entrevistar ele. Meu primo trabalhava nesse restaurante, ele conhecia vários jogadores. Se tu puxar o Facebook dele hoje, tem jogador, tem ator, tem um monte de gente que ele trabalhou naquele restaurante. E ele começou a conhecer os caras lá. Show de bola. Aí tinha vezes que nós jogávamos um horário de futebol lá, depois do horário dele, de madrugada. Ô, Jeb, tem um jogador do Atlético aí, tá com a camisa aí? Tô. Autógrafo. Se o cara deixasse, eu ia tirar foto, senão era autógrafo. Na época, ele pegava a minha camisa, para Jeb, tinha um monte de camisa autografada. Legal. Tempo de autógrafo, pensa. Aí, resumindo pra ti, cara, foi pra lá, foi pra cá. O Kleber conheceu um dos vice-diretores na época. Eu não vou te lembrar o nome agora do cara, mas era um cara aqui. Tá bom. E começou no cara. Meu primo joga bola, tá na escolinha e tal. E foi pra lá, foi pra cá. E de tanto esse cara amigo e insistir. Um dia o cara disse, não, vai ter uma peneira aí que vai vir uns caras de todo o estado aí. Leva ele lá. Aí, marcou, eu fui. O Kleber me levou, eu fui. Sim. Nessa ocasião, se tu puxar também, tem tudo no Google. Nessa ocasião, veio o Dagoberto, veio lá do Paraná. Nós fizemos teste juntos. Sim. Dagoberto é jogador do São Paulo, Corinthians, né? São Paulo. Foi muito forte no São Paulo. E ficamos amizade ali com o Dagoberto, na época que passamos, fizemos teste. Eu lembro que meio-dia fizemos nós só ficar correndo, ninguém falou nem uma merda, nada, só. Não, corre aí que nós já voltamos, deixaram nós lá correndo à toa. A gente pensou que ia chegar lá e jogar bola e deu, né? Foi um teste bem engraçado, assim, uma coisa bem diferente. E resumindo pra ti, foi onde eu passei e comecei a jogar com o Atlético naquele ano. Naquele ano mesmo eu joguei nessa arena antiga. Sim. Tive o prazer de jogar nessa arena antiga. E uma das coisas que mais me marca é eu batendo bola naquele murão que nós estávamos falando do lado do colégio positivo ali. Que era, pra gente acostumado a jogar em gramado. Cara. Gramado de grama natural ou sintético, tu acha que é. Cara, dá uma diferença bem? Dá muita diferença. Dá muita diferença. Eu até concordo quando os times reclamam. Porque, assim, eu joguei muito sintético nas canchas, né? Sim. Mas cresci jogando no grama normal. E eu acho que, assim, eu não fui nem um profissional, longe disso. Sim. Mas desde que pequeno que a gente joga, não se compara com a grama, cara. Imagina a grama de estádio, que é grama profissional, comparado com a sintética. Eu acredito que não tem comparação. A grama natural é bem melhor. Sim. Bem melhor. Mas aí, então, te resumindo, fechando essa história minha com o Atlético, foi assim. Daí eu conheci o estádio e tive uma atuação por eles lá por 2 anos e meio. Joguei nos estaduais, ali região de sub-15, né? Não tive muito sucesso, mas participei, sabe? E teve uns 2 companheiros que eu repito que na época jogaram comigo lá também, que era o Pablo e o Jones. Fábio Amaral ali. E o Jones Francis. Show de bola. Jogaram lá também na época. Aí foi o começo. Muito bom, né? A gente não pode deixar também de comentar aí que a gente teve uma perda com um torcedor do Atlético aí, recentemente aí. Nosso grande amigo aí, Sérgio Amaral aí, o Sérgio, grande torcedor do Atlético aí. Verdade, João, o Sérgio vai estar para sempre na minha memória. A gente... E quando eu fui embora daqui, ele já me conhecia de pequeno também, mas quando eu fui embora, ele já tinha ido também pro trecho. Um dia nós nos encontramos lá em Curitiba, que a irmã dele mora lá também. Sim. E quando ele viu com a camisa do Atlético, ele ficou doido. Ah, que bom, cara, tu também é atleticano e tal, né? Teve umas vezes que a gente marcou de ir no estádio junto, acabou não dando certo por causa do serviço dele, não conseguimos ir junto no estádio, mas aconteceu de eu ir num jogo na quarta e ele ir num domingo. Mas nós mesmos juntos não deu, infelizmente. Mas nós não podíamos se encontrar aqui, eu repito, o primeiro assunto era o Atlético. Bom ou mal, né? Outra coisa... Os campeonatos estaduais, eu não sei se é por causa da data ele sempre estava em Curitiba ou ele passava por lá, ele me trazia um pôster do estadual. Principalmente tempos atrás, que não tinha muita internet, não era tão ruim hoje. Passei na banca de um amigo meu, ele tinha os colegas dele lá, e já comprei o jornal só para trazer o pôster para você. Ele me vinha com o jornal do Tribuno do Paraná, com o pôster do Atlético, cara. Então são lembranças que jamais o negão esteja em paz onde estiver. Deus recolha ele com o maior
Satisfação que ele merece. Lastimável porque... Não é porque nós era só nós 2 ou 3 aí em Cunha Pinto, mas é porque era uma pessoa também excepcional, sabe? Assim. Né, cara? Mas falando como time também, é um cara que era, assim como eu, era amante do Atlético. Ele tinha copo, ele tinha caneca, ele tinha tudo quanto é coisa do Atlético. Grande cara. Agora eu gostaria que você falasse sobre os títulos do Atlético. Os títulos do Atlético, como todo mundo sabe, não são muitos, mas é de grande expressão. E eu diria até que a gente veio numa evolução. Naquela época que eu estava lá em 2000, o Petralha tinha ajeitado o time em 98, subiu para B, né? Da B para A, para 99 para 2000. E daquele jeitão, o Petralha disse, ele prometeu o título até Brasileirão em 10 anos. Sim. E aconteceu que em 2001 veio o Brasileirão, de uma forma até que na metade do campeonato nós estávamos meio assim, porque ainda era de mata-mata, não sei se tu lembra. Não era pontos corridos ainda, foi o Aliás, acho que foi o último ano, que foi, teve só mais um ano daí que foi. Teve só mais 2002, 2003 começou. E daí começou o ponto corrido. Mas foi, vamos dizer assim, e aí veio, que nós vamos falar mais à frente de técnico, veio o Geninho, pegou o time ali meio quase na jada ali, entre metade do campeonato, mais da metade um pouco, nós parecia que nós ia brigar para não cair, para não voltar para ver. Deu aquela reviravolta. E deu uma reviravolta, o homem ajeitou o time, nós pegamos só time grande, eu lembro até hoje, nós pegamos Fluminense nas quartas, Fluminense, pegamos São Paulo e acabamos os 2 últimos jogos com São Caetano. Então, quer dizer, e fizemos o placar em casa com os 2 caras que são para mim ídolo, o Alex Mineiro e o Kleber, que não tá falando também. Aquele time foi excepcional. Metade do meu time, para mim, do Atlético, hoje metade tá naquele time daquele ano. E foi uma reviravolta que o Geninho deu ali. Então, o primeiro título nosso brasileiro, 2001, baita título, porque foi suado, não foi um título, né? Então, deu 4-2 o primeiro jogo aqui e 1-0 lá na casa com o Alex Mineiro fazendo um golzinho de bico também lá no São Caetano. O São Caetano tinha montado aquele time lá com peças dos outros times. Baita timaço, tinha uns caras bons ali, meu Deus do céu. E goleiro bom da época de São Caetano, né, ali. Mas, tanto que eles chegaram depois do jogo na final, em 2002, né? Não, aliás, eles tinham chegado... 2000 contra o Vasco. Eles tinham chegado contra o Vasco e chegaram com nós, 2 anos seguidos. 2 anos seguidos, e daí eles chegaram até em final de Libertadores. E chegaram para a Libertadores. Foi um ano do time bem legal ali naquele ano. O azulão, que eles chamavam, né? Cara, hoje em dia é judiaria, né? Judiaria. É que os times não tem como manter daí, né? Hoje em dia é muito dinheiro envolvido. Quem tem... É aquela história, quem tem dinheiro faz dinheiro. Sim. E os times do interior, infelizmente, é só quando sobra um esqueminha para montar, né? Mas, enfim. Aí nós chegamos naquela ocasião, nós não passamos nem da primeira fase da Libertadores. Daí o time também já se desmontou, porque nós era um time pequeno também, os melhores jogadores já foram saindo. O Cocito foi pro Grêmio, o Adriano Gabiru pro Inter, que depois veio a ser campeão mundial. Ali iluminado, vamos dizer assim, né? Aquele gol dele ali no Inter. O Ilan desmontou bastante o time, mas aí aconteceu que depois ainda a gente teve mais umas passagens boas ali de segundo e terceiro lugar no Brasileiro e acabamos indo para 2005 para a Libertadores com São Paulo, que também daí nós não tínhamos estádio, que foi um dos motivos grandes de o Petralha batalhar pelo estádio, porque a gente sofria muito com isso também, nós não tinha capacidade para o estádio. Até aquela final vocês jogaram no Beira-Rio, né? Jogamos no Beira-Rio, por isso que eu tô te falando. E acabou que aqui onde nós moramos, né, passou os ônibus cheios de atleticano aí. Mas não é a mesma coisa de jogar em casa. E naquele ano, inclusive, nós estávamos em casa 90%. Ninguém ganhava de nós na Baixada. Ali, daqueles anos pra cá, começou a ficar conhecido o Caldeirão. E aí veio as músicas do Atlético, que era o Caldeirão, né?